Tem momentos na vida em que o silêncio grita mais alto do que qualquer ofensa. Você já sentiu isso? Aquela sensação de ter sido apagado da história de alguém, como se tudo que existiu tivesse evaporado no ar sem aviso, sem explicação, sem despedida. E aí você começa a vasculhar o passado como quem tenta juntar cacos de um espelho estilhaçado. Relembra cada frase, cada gesto, tentando achar o ponto exato em que tudo desandou. Mas só encontra o eco de um nada ensurdecedor. A verdade é que o silêncio machuca mais que qualquer palavra maldita, porque ele não acusa, não explica, só devora. O mundo moderno parece barulhento, cheio de notificações, vozes e likes, mas ao mesmo tempo tão gelado, tão raso. Pessoas desaparecem, dá a sua vida sem dizer tchau, como se você fosse um item de estoque trocado. A dor da indiferença não é moderna, mas se intensificou com os tempos digitais. Mas o que pouca gente entende é que existe um caminho de força no meio disso tudo. E esse caminho foi trilhado há mais de 2000 anos por homens que, mesmo cercados por rejeição, perdas e traições, conseguiram encontrar paz, os estoicos. Eles não davam murro em ponta de faca, transformavam dor em disciplina. E é isso que você vai aprender aqui. Não com frases prontas ou motivação de fachada, mas com ferramentas que moldam sua alma como o ferro é moldado no fogo. Você vai entender como reinterpretar o silêncio. Vai aprender que a ausência de resposta diz muito, mas talvez não o que você imagina. Vai fortalecer a autoestima, sem depender de curtidas ou mensagens que talvez nunca venham. E, acima de tudo, vai descobrir como a distância, por mais fria que pareça, pode ser solo fértil para o seu crescimento interior. E olha, a última lição que você vai ver nesse vídeo tem o potencial de virar a chave da sua vida inteira. Mas precisa ouvir tudo com calma, respirar fundo, refletir de verdade. Sabe o que é mais doído? É quando a pessoa não te dá um ponto final. Ela simplesmente te deixa com reticências. Some. Some como neblina. E aí você fica com esse peso no peito, um vazio que lateja. Começa a pensar que você foi descartável, que algo em você era insuficiente. Só que a questão não está no outro. Está na história que você está contando para si mesmo. Porque é isso que o silêncio vira. Uma tela em branco onde você pinta seus maiores medos. A gente é especialista em inventar monstros quando não tem informação. Quando alguém se cala, você completa o silêncio com suas inseguranças. Acha que foi culpa sua, que errou, que não vale. Mas, e se o silêncio não for uma ofensa? E se ele for só um reflexo? Um espelho que mostra aquilo que você precisa enxergar em si? Os estoicos sabiam disso. Epicteto já dizia: não são os eventos que nos afetam, mas a visão que temos deles. Então, o que esse silêncio está te dizendo de verdade? Respira e pensa. Será que esse afastamento te diminui ou te revela? Será que ele está te punindo ou te mostrando o quanto você ainda se apega à opinião dos outros para definir seu valor? Porque, meu amigo, o silêncio também pode ser um presente, um momento de pausa, um intervalo para você se reorganizar. Como aquele carvalho lá no alto do morro. Os pássaros vêm, ficam, cantam e depois vão embora. Mas o carvalho não corre atrás. Ele não se dobra. Ele sabe quem é, mesmo em silêncio. Nem todo afastamento precisa ser visto como rejeição. Às vezes a vida está só abrindo espaço. Às vezes quem some está confuso, sobrecarregado, lidando com os próprios fantasmas. Outras vezes, simplesmente seguiu em frente. Dói? Dói, sim. Mas isso não diminui você em nada. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo que vier amarrado ao fio da razão e da natureza. Se não depende de você, então não é seu fardo. Você não precisa carregar esse peso nas costas como se fosse culpa. Tem coisa que precisa ir, e tem coisa que precisa ficar. A diferença é que agora você escolhe o que alimenta e o que solta. A verdade é que temos dois caminhos sempre que alguém nos ignora. Ou a gente interpreta aquilo como um soco no estômago e se afunda, ou a gente transforma o vazio em força. O silêncio pode ser cruel, mas também pode ser fértil. E aí vem a virada. Talvez ele esteja te mostrando
que chegou a hora de parar de implorar por presença e começar a construir presença interior. Você não precisa de plateia para ter valor. Precisa é de raiz. Precisa se sustentar quando todo mundo se afasta. E isso nos leva à segunda grande lição: a autoestima estoica, aquela que não balança com o vento, aquela que não se mede por quem responde suas mensagens, mas por quem você é quando ninguém responde nada. Porque vamos falar a real, quantas vezes você se sentiu invisível só porque alguém não te deu atenção? E quantas vezes você mediu o seu valor pela reação do outro? Isso é como entregar sua chave a alguém e pedir para ser trancado por dentro. É prisão emocional. E os estoicos chamavam isso de escravidão da opinião alheia. Você depende do reflexo do outro para se enxergar. Então você está sempre à mercê. Se te notam, você sorri. Se te ignoram, você despenca. Mas isso não é viver, é sobreviver. Sêneca avisava: enquanto depender da aprovação dos outros, você viverá como um escravo. Que não é exagero, não. A prisão é invisível, mas você sente os grilhões. A liberdade começa quando você para de perguntar: será que gostam de mim? E começa a se perguntar: será que eu gosto de mim mesmo? Agora, imagina a diferença. Você entra num lugar cheio de gente e, ao invés de buscar olhares de aprovação, você só respira. Caminha firme. Fala o que pensa. Não precisa levantar bandeira para ser visto. Você é visto porque tem presença. E a presença não vem de palavras bonitas, vem de quem sabe o que carrega. Marco Aurélio, o cara mais poderoso do mundo, escreveu: a verdadeira tranquilidade vem quando você para de tentar agradar os outros e começa a viver de acordo com a razão. O problema é que desde pequeno a gente aprende o contrário, que tem que agradar, sorrir para ser amado, fazer o que os outros esperam. Quem recebe mais elogio vale mais, quem é esquecido vale menos. Mas tudo isso é um teatrinho. A autoestima estoica não entra nesse palco. Ela vive nos bastidores, no silêncio de quem já sabe o que vale, mesmo que ninguém aplauda. E quando você começa a se guiar por essa bússola interna, as perguntas mudam. Em vez de será que vão gostar disso, você começa a se perguntar: isso me honra? Isso é certo ou só é aceito? E olha que curioso. Muitas vezes, quando você age com autenticidade, algumas pessoas se afastam. Mas isso não é perda, é limpeza. É o universo deixando por perto só quem suporta a sua verdade, porque quem vive tentando agradar todo mundo acaba traindo a si mesmo. E não há solidão maior do que estar rodeado, e ainda assim se sentir ausente de si. A liberdade verdadeira nasce quando você para de se medir com a régua dos outros, quando deixa de buscar validação como se fosse troféu. Epicteto ensinava que, quando alguém te ignora, isso não diz nada sobre você, diz tudo sobre o outro. O que você faz com esse silêncio é o que revela quem você é. Você pode transformar isso em ferida ou em força. Pode esperar uma resposta que nunca virá, ou pode se responder com a dignidade de quem já se encontrou. Se você está se perguntando, como fazer isso? A resposta está no desapego, mas não esse desapego gelado de quem finge não sentir. É um desapego com humanidade, de quem sente, mas escolhe não se aprisionar. Sabe aquela sensação de querer tanto alguém que você começa a sufocar a relação? O medo de perder vira controle, e o controle afasta. O amor vira ansiedade, o afeto vira cobrança. E aí tudo desanda. Os estoicos sabiam disso, por isso viam o apego como veneno suave. Você nem percebe quando começa a se intoxicar. Epicteto, que perdeu tudo várias vezes, dizia: deseje que as coisas aconteçam como devem acontecer, não como você quer. É duro aceitar, mas às vezes, mesmo dando o melhor de si, a pessoa vai embora. E tá tudo bem, porque a vida não é uma linha reta, é mar, e o mar tem onda. Não adianta querer gritar pro mar parar. A maré vai vir, cabe a você aprender a surfar. Ou vai afundar tentando segurar o que já se foi. Quer um exemplo prático? Imagina que você está segurando areia na mão. Se aperta, ela escapa. Mas se solta, ela permanece. A mesma coisa acontece com as relações.
Quanto mais você aperta, mais o outro quer fugir. Quanto mais liberdade você dá, mais real a conexão se torna. O desapego não é desistência, é maturidade, é entender que o que é para ficar, fica sem força. E o que precisa ir vai mesmo com lágrimas. Marco Aurélio dizia: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Essa é uma das frases mais lindas e duras do estoicismo, porque ela ensina que a dor faz parte, mas não precisa virar morada. Que o amor verdadeiro só existe onde há liberdade. E que algumas pessoas só estão de passagem, e isso não diminui o que foi, mas te convida a crescer com o que sobrou. E aí vem a pergunta que muda tudo. O que você faz com o vazio que ficou? Tem gente que tenta preenchê-lo com pressa, com distração, com qualquer outro alguém. Mas e se você usar esse espaço para se reencontrar, para se reconstruir com mais calma, com mais verdade, com mais você? Porque olha, ninguém te completa. O que existe de mais bonito é quando duas pessoas completas escolhem caminhar juntas. Se você precisa de alguém para se sentir inteiro, você não ama, você depende. E dependência, por mais romântica que pareça, é só outro nome para prisão emocional. É nessa hora que a gente aprende que amar de verdade é oferecer, não exigir. É estar com o outro inteiro, mesmo podendo estar só. E isso é uma força que assusta muita gente, porque a maioria se acostumou a mendigar migalhas de atenção, como se o mínimo fosse o máximo. Mas quando você muda, quando você para de implorar e começa a escolher, algumas conexões desaparecem. E tudo bem, porque o que fica é porque é verdadeiro. Agora vem outra lição poderosa: comunicar com sabedoria, porque não é só o silêncio que machuca. Às vezes, é o que a gente diz no calor do momento. Quantas vezes você reagiu na raiva, mandou aquela mensagem que depois se arrependeu? É fácil reagir. Difícil é respirar e responder com consciência. Os estoicos eram mestres nisso. Eles acreditavam que a forma como você fala revela o quanto você está dominando ou sendo dominado pelas suas emoções. Marco Aurélio ensinava: se alguém te ofende, pergunte: é verdade? Se for, corrija. Se não for, ignore. Parece simples, mas exige treino, porque no fundo a gente quer se defender, a gente quer ter razão. Mas o que vale mais, estar certo ou ter paz? Epicteto dizia que não controlamos o que os outros falam, mas controlamos como escolhemos responder. E é aí que mora a verdadeira força. Pensa nisso. Quem reage sem pensar se torna refém da própria emoção. Mas quem respira, pausa, observa e só então responde. Essa pessoa está no comando. Não é sobre calar sempre, mas sim sobre escolher o momento certo de falar. E se vale a pena, porque nem todo ataque merece resposta, e nem todo silêncio precisa ser quebrado. Às vezes a sua calma é a maior resposta que você pode dar. A comunicação estoica se baseia em 3 pilares. Primeiro, a pausa. Quando sentir aquele impulso de responder rápido, pare. Respire. Segundo, reflita. Isso vai contribuir para paz ou para o caos. E terceiro, fale com pontes, não com pedras. Troque o "você nunca me entende" por "posso te mostrar como me sinto?" E, acima de tudo, escute. Às vezes, o outro só quer ser ouvido. E quando você escuta de verdade, desarma qualquer guerra antes dela começar. A maior prova de força não é levantar a voz, é manter a calma quando tudo ao redor parece desabar. Sêneca escreveu: nada demonstra mais grandeza do que uma alma tranquila diante do caos. E isso não é ser passivo, é ter clareza. É saber que sua paz vale mais do que qualquer briga. Que manter a cabeça fria no calor de uma discussão é um ato de coragem, não de fraqueza. O mundo inteiro pode estar explodindo por fora, mas se você consegue manter o silêncio por dentro, então você já venceu. Na próxima vez que alguém te ignorar, provocar ou tentar te tirar do eixo, lembra do que você aprendeu aqui. Você não precisa provar nada. Não precisa vencer todas as discussões. Precisa é manter a sua dignidade, sua postura, sua serenidade. Porque isso, meu amigo, isso ninguém pode te tirar. Falar com sabedoria
É resistir à tentação da resposta rápida. É mostrar que mesmo em meio ao barulho, você carrega um tipo de silêncio que ensina, e é desse silêncio que nasce o propósito. Não aquele propósito fantasioso, como se fosse um brilho místico escondido em algum lugar distante, mas o propósito de verdade, aquele que mora dentro de você, mesmo quando tudo por fora parece sem sentido. Sabe aquele momento em que você se sente vazio, como se não importasse, como se sua ausência passasse despercebida? Esses momentos, por mais dolorosos que pareçam, são convites. Convites para você se reconectar com quem é de verdade. Muita gente passa a vida tentando descobrir seu propósito como quem procura uma chave perdida. Mas os estoicos entenderam que o propósito não se encontra, ele se vive. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deve ser uma boa pessoa, seja uma. Isso diz tudo. Não espere uma grande revelação. Repare nos momentos em que você age com integridade, mesmo quando ninguém vê. Isso é sinal. Isso é direção. Isso é propósito em ação. O propósito estoico nasce da virtude, da coragem, da clareza. Ele não precisa de plateia nem de palmas. Ele acontece quando você decide ser quem você é, mesmo que ninguém esteja olhando. E aí mora a cura, porque de repente a indiferença do outro já não te fere. Você entende que não está aqui para ser notado. Está aqui para viver de forma íntegra, real, alinhada com seus próprios valores. E quando isso acontece, até o silêncio vira companhia. Epicteto dizia: se quer ser invencível, não dependa de nada que não esteja sob seu controle. E isso inclui a aceitação dos outros, a presença dos outros, a resposta dos outros. Se a sua paz depende do outro, ela não é sua. Mas quando ela nasce em você, ninguém tira. E o mais bonito é que, quando você encontra esse ponto de equilíbrio interno, o mundo começa a te enxergar de outro jeito. Como se agora, finalmente você brilhasse de dentro para fora. Olha que interessante. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando ser visto, notado, lembrado, que esquece de enxergar a si mesmo. E isso é uma das maiores tragédias silenciosas do nosso tempo. A gente corre atrás de atenção como se ela fosse oxigênio, e quanto mais corre, mais se afasta de quem realmente é. Mas chega uma hora, e essa hora sempre chega, em que o silêncio que nos rodeia deixa de ser castigo e vira um abrigo. Aquele lugar onde você finalmente escuta a própria voz sem interferência, e é nesse momento que você entende. Você nunca esteve sozinho, de verdade. Você só estava desconectado de si. Quando você se reconecta, o mundo muda. Porque a vida mais valiosa não é aquela cheia de barulho, é aquela cheia de sentido. Pode não ter holofotes, pode não ter multidão, mas tem paz. E a paz, vale cada passo dado com consciência. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E o tempo que a gente perde tentando se encaixar onde não cabe, esse tempo não volta. Então agora é hora de usar esse tempo com sabedoria. Em vez de correr atrás, de quem te ignora, corre para dentro. Vai lá dentro, onde mora a sua essência, onde mora a sua força, onde mora aquele tipo de certeza que não precisa de resposta. Porque no fim das contas, o que você tem de verdade é sua mente. E o que você faz com ela. O resto é cenário. O resto muda, vai embora, se transforma. E olha só, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já entendeu isso. Já percebeu que não dá mais para viver mendigando presença, que está na hora de cultivar presença interior, que o silêncio pode ser começo e não fim, que a autoestima verdadeira nasce daquilo que você escolhe acreditar sobre si, que o apego é bonito até virar prisão, que falar com sabedoria é mais forte do que gritar por atenção, e que o propósito não é um prêmio, é um caminho, um jeito de caminhar, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém veja, porque o verdadeiro reconhecimento não vem de fora. Ele brota quando você se olha no espelho e sorri com respeito, quando sente orgulho da pessoa que você está se tornando, mesmo em silêncio, mesmo em solidão. Marco Aurélio resumiu isso numa frase que carrega um mundo inteiro dentro.
A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então escolha com carinho o que você pensa sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o silêncio, porque a partir de agora, você não precisa mais correr atrás da atenção de ninguém. Quando você se enxerga com clareza, o mundo começa a te enxergar também. E se alguém se afastar, que vá. Você já está inteiro e em paz. Você já parou para pensar em como o mundo tenta te convencer de que só é valioso quando é visto? A lógica é clara. Quanto mais curtidas, mais importante. Quanto mais respostas, mais relevante. Mas isso é uma armadilha moderna. Um palco onde muitos gritam por atenção, mas poucos realmente são ouvidos. No fundo, a presença mais poderosa não é a que aparece em tudo. É a que transforma sem precisar se exibir. E quem entendeu isso, começa a viver com um tipo de silêncio que não pesa. Acolhe. A verdade é que você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir invisível. E também pode estar em silêncio absoluto e se sentir profundamente conectado com tudo que importa. Porque o que determina seu valor não é a quantidade de olhos te olhando, mas a firmeza com que você se enxerga. E olha que curioso. Quando você começa a viver com essa consciência, algumas pessoas vão se afastar. Mas é só porque você parou de se curvar. E quem não sabe lidar com gente de pé, prefere se afastar. Aí você percebe que a rejeição, na verdade, não é sobre você. É sobre o desconforto que sua autenticidade provoca nos outros. E tudo bem. Não é sua missão se encolher para caber na expectativa alheia. Sua missão é se expandir, mesmo que isso cause estranheza. A força estoica nasce dessa decisão, de ser quem se é, mesmo que isso cause silêncio ao redor. Porque o que fica depois desse silêncio é o que realmente vale a pena. A dor da indiferença passa, mas a dignidade de ter se mantido fiel a si mesmo fica. É como caminhar numa trilha no escuro. No começo, você tropeça, hesita, pensa em voltar. Mas quando os olhos se acostumam com a ausência de luz, você começa a enxergar melhor. A trilha não fica mais fácil, mas você fica mais forte. E no estoicismo, é essa força que importa, a interna, a invisível, a que não depende de ninguém. Tem uma frase de Epicteto que diz tudo. Nenhuma coisa grande é criada de repente. Isso vale para tudo. Para a autoestima, para a paz, para a sabedoria. É um processo. Um tijolo por dia, um passo de cada vez. E sabe qual é o primeiro passo? Parar de esperar que os outros te deem aquilo que só você pode construir, seu senso de valor. Porque no final das contas, quem te ignora só está revelando que não tem espaço para sua grandeza. Não é rejeição, é filtragem. E olha só que curioso. Quando você entende isso, não sente mais raiva. Sente leveza, sente gratidão, porque cada afastamento passou a te deixar mais perto de quem você realmente é. E quem é inteiro de verdade não implora, escolhe, e isso por si só já muda o jogo inteiro. Talvez uma das maiores viradas de chave seja perceber que nem todo mundo vai conseguir te acompanhar. E tudo bem. A vida não é uma maratona coletiva. É mais como uma caminhada em trilhas que às vezes se cruzam, às vezes se separam. Tem gente que vai andar com você por um trecho, te ensinar, rir contigo, dividir peso. Mas vai chegar um momento em que o caminho de vocês bifurca. Você quer ir para frente e a pessoa quer parar. Ou então você quer subir e ela quer descer. Se forçar companhia nessa hora, só atrasa os dois. E nesse exato ponto, muitos se sentem rejeitados. Mas não é rejeição. É direção. É o universo dizendo que cada um tem seu tempo, seu ritmo, seu trajeto. Os estoicos entendiam isso como parte da ordem natural das coisas. Nada é para sempre. E tudo que permanece por obrigação perde o sentido. O que é verdadeiro não precisa ser arrastado, ele caminha junto. Já o que exige esforço demais para ficar, na verdade está pedindo para ir. A grande lição é saber soltar com amor. Não com mágoa, não com raiva, mas com gratidão. Agradece o que foi. Aprende com o que ficou. E segue. Porque o apego não é sinal de amor, é sinal de medo. E quem vive com medo de perder, já perdeu a liberdade de viver. Lembra da areia nas mãos? Quanto mais você aperta, mais escapa.
Quando solta, ela encontra espaço para permanecer. Assim é com tudo que vale a pena. Então, ao invés de perguntar por que ela me deixou, tente perguntar o que isso está me ensinando. Pode ser que esteja te ensinando a se amar mais, a se priorizar, a sair do papel de quem espera para o papel de quem escolhe. Pode ser que esteja te lembrando de que sua paz vale mais do que uma presença forçada e que nenhuma ausência é tão pesada quanto a ausência de si mesmo. E aí a mágica acontece. Você para de correr atrás de quem se foi e começa a correr em direção a si mesmo. E quanto mais perto você chega de si, menos você precisa dos outros para se sentir inteiro. Não é que você não goste de companhia. É que agora ela não é condição para sua felicidade. É bônus, não necessidade. E isso, no estoicismo, é o começo da verdadeira liberdade emocional. Marco Aurélio viveu cercado de traições, perdas e conflitos. E ainda assim escreveu com serenidade: aceite o que a vida te dá e ame as pessoas, mas nunca dependa delas para ser feliz. Essa frase resume tudo. Você pode amar, se importar, se entregar, mas sem se perder. Porque o que te define, não, é quem fica, é quem você escolhe ser quando todos vão embora. E quando você escolhe ser, algo dentro de você se alinha. Como se uma bússola voltasse a apontar para o norte depois de muito tempo girando sem rumo. De repente, as perguntas mudam, os medos diminuem, e o silêncio que antes te feria agora te fortalece. Ele vira terreno fértil onde nasce a sua voz interior. Aquela que não depende de ninguém para existir. Aquela que sussurra, firme e calma: você já é o suficiente. E quando essa voz se torna sua principal companhia, você nunca mais está realmente sozinho. É engraçado como o mesmo silêncio que antes era um castigo se transforma num refúgio. Ele deixa de ser o eco do abandono e passa a ser o som do reencontro. Você começa a gostar da sua própria companhia. Começa a perceber que muita coisa que parecia essencial era só barulho disfarçado. Começa a ver que quem te ignorou, na verdade, abriu espaço para você se ouvir. E esse é um presente raro num mundo que grita o tempo todo. Sêneca dizia: a solidão é perigosa para os fracos, mas é um templo para os fortes. É ali, longe do barulho, que você entende o que realmente importa. É ali que você organiza os pensamentos, cura velhas feridas, redefine o que merece ou não permanecer. O silêncio deixa de ser ausência e vira presença. A presença mais importante de todas. A sua. E não se engane, isso não quer dizer que você não vai mais se magoar. O coração estoico não é de pedra, é de carne. Mas uma carne firme, consciente, que sangra sem perder o rumo. Você pode sentir tudo, mas agora escolhe o que fazer com isso. Não reage como antes, não se desespera. Você observa, reflete, e só depois decide o que vale ou não a sua energia. E olha, a verdade é que tem gente que vai te ignorar só para ver se você corre atrás. Outros vão se afastar esperando que você se humilhe, que se explique, que se sinta culpado por algo que nem foi culpa sua. Mas quando você não reage como esperam, quando você simplesmente mantém sua paz, isso confunde, isso desarma. Porque a maioria das pessoas vive na troca. Me ignora, eu imploro. Me ataca, eu revido. Mas o estoico vive na presença. Ele não entra no jogo. Ele observa, entende o cenário e escolhe sua resposta. A ausência de reação, quando bem aplicada, é mais poderosa que qualquer discurso inflamado. É como o sol depois da tempestade. Ele não precisa explicar sua luz. Ele simplesmente aparece. Quando você se torna essa luz, não importa quem tenha ido embora, quem tenha se calado ou te deixado em espera, porque agora você aprendeu a esperar por si mesmo. E isso é raro, isso é força, isso é liberdade. Chega uma hora em que você entende que a verdadeira resposta não vem do outro, mas da forma como você se trata diante do silêncio dele. É nesse ponto que o jogo muda. Você para de se perguntar por que te ignoraram e começa a refletir por que isso ainda te afeta tanto. E quanto mais você se pergunta com honestidade, mais percebe que o problema não é a ausência do outro, é a dependência que você criou dessa presença para se sentir alguém.
Quando você solta essa ideia, algo poderoso acontece. Você começa a caminhar com leveza. O peso do ser suficiente para alguém desaparece, porque agora o suficiente é o que você é, não o que esperam de você. E isso muda tudo. A ansiedade cede espaço para paz, o desespero vira discernimento, e o silêncio que antes te esmagava passa a te libertar, porque ele já não define mais nada sobre você. Os estoicos nos lembram que a nossa mente é o único território que devemos realmente dominar. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E a verdade é essa: quando você toma as rédeas da sua mente, ninguém mais te controla, nem com ausência, nem com desprezo, nem com jogos emocionais. Você pode até sentir, mas não se dobra, você permanece. Sabe aquele momento em que você recebe o visto e nenhuma resposta? A notificação de que a pessoa leu, mas escolheu o silêncio? Antes isso doía como 1000 agulhas. Agora você respira, porque você não precisa mais da resposta do outro para validar o que você sente. Sua resposta interna é mais forte, e isso não te endurece, te liberta. Não é frieza, é sabedoria emocional. E o mais curioso é que, ao alcançar esse estado, muita coisa começa a se reorganizar ao seu redor. Pessoas que antes te desprezavam voltam curiosas. Quem te ignorava começa a te observar em silêncio, porque a sua tranquilidade assusta. Sua ausência de desespero incomoda. Sua estabilidade emocional é algo raro. E tudo que é raro chama a atenção, mesmo sem fazer esforço. Mas você já não precisa mais disso, porque agora o seu centro de gravidade está em você. Você gira em torno do seu propósito, não das opiniões alheias. Você escolhe com quem se conecta, e não se afunda por quem se desconecta. Isso é maturidade. Isso é clareza. Isso é o estoicismo vivido na pele. E quando você vive assim, o mundo pode até tentar te desestabilizar, mas nunca mais te derruba. É engraçado como o silêncio muda de forma quando você muda por dentro. Antes ele era uma sentença, agora ele é só uma pausa. Uma vírgula entre um capítulo e outro. E isso não quer dizer que você não sinta falta de algumas pessoas. Claro que sente. Mas a diferença é que agora você não se trai para mantê-las por perto. Você não se diminui, não se esconde, não força. O que for real vai ficar. O que for ego, orgulho ou manipulação vai escorrer entre os dedos, como sempre escorreu. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, você não vai mais se culpar. Não vai mais perder sono, nem se encher de dúvidas. Você vai simplesmente aceitar. Como quem entende que algumas árvores não florescem na sua estação. E tudo bem. O jardim da vida é assim. Algumas sementes brotam, outras não. Algumas crescem com você, outras só passam. O segredo é continuar regando o que te fortalece. O resto, o tempo leva. Sêneca dizia: a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. E muitas vezes é exatamente isso que o silêncio faz. Ele força você a olhar para dentro. E quando você olha, descobre partes suas que estavam dormindo há anos. Força, resiliência, autoconsciência. Um amor próprio que não grita, mas que segura sua mão nos dias difíceis. Que te lembra, com firmeza e gentileza: você é suficiente. Essa frase parece pequena, né? Mas muda destinos. Porque quando você internaliza isso, o mundo perde o poder de te manipular. As ausências não viram tragédia. As críticas não viram sentença. Os fins não viram fracassos. Você entende que tudo tem um ciclo, e o seu valor não está no quanto insistem em você, mas no quanto você insiste em ser fiel a si. Isso é autocontrole. Isso é domínio interior. Isso é o que Marco Aurélio chamava de liberdade verdadeira. E quando você conquista isso, você passa a enxergar os outros com mais compaixão, porque entende que o comportamento alheio diz mais sobre as feridas deles do que sobre você. Quem some muitas vezes está se debatendo por dentro. Quem fere geralmente está ferido. E isso não justifica, mas explica.
Te liberta do peso de carregar culpas que não são suas. Te dá o direito de perdoar sem precisar conviver, de soltar sem desejar mal, de seguir em frente sem carregar rancor. A alma estoica não é fria. Ela só aprendeu que o fogo interno não pode ser apagado por brisas externas, que a chama da sua integridade vale mais do que qualquer aplauso, qualquer validação, qualquer retorno. E que manter essa chama acesa, mesmo quando tudo ao redor parece querer soprá-la, é o maior ato de amor que você pode oferecer a si mesmo. Você já reparou como algumas pessoas só voltam quando percebem que você não está mais lá? Quando o silêncio vira morada, quando o desespero some do seu olhar, quando sua presença deixa de implorar por companhia, aí, como num passe de mágica, elas reaparecem. É como se a sua paz as provocasse, como se o seu silêncio dissesse mais do que qualquer resposta que você poderia dar. E, ironicamente, é nesse ponto que você já não precisa mais delas, porque o que doía não dói mais, o que prendia não prende mais. Você virou a chave. Essa virada não é gritada, é silenciosa. É como a transição de madrugada para manhã, lenta, firme, inevitável. E você começa a perceber que não precisa anunciar suas mudanças. Basta vivê-las. Quem estiver atento vai notar. Quem não estiver, que siga seu caminho. O foco agora não é mais impressionar, é habitar a própria verdade. E isso sim tem um peso que nenhuma ausência pode abalar. Marco Aurélio nos lembrava que a serenidade vem de viver de acordo com a razão. E a razão nem sempre é emoção. A razão é equilíbrio. É saber quando insistir e quando se retirar. Quando explicar e quando calar. Quando abrir portas e quando fechá-las com gentileza. Porque algumas portas precisam ser fechadas, não por maldade, mas por respeito a si mesmo. Você já aprendeu que continuar tentando onde não há reciprocidade é a maneira mais silenciosa de se machucar. E aí você começa a se proteger com presença. Não é que você se blinda ou se isola, é que agora você se coloca em primeiro lugar. Você se pergunta, isso me nutre ou me consome? E age conforme a resposta. Isso é sabedoria prática. Isso é autocuidado real. E tudo isso vem, veja, só de um lugar que antes era visto como fraco. O silêncio. Aquele mesmo silêncio que antes te rasgava, agora te cura. Os estoicos sabiam que toda dor traz consigo um convite à virtude. Quando você é ignorado, pode se tornar amargo ou sábio. Pode se fechar ou se abrir para si mesmo. E é essa escolha, feita nas entrelinhas do dia, que vai determinar seu caminho. Não é o que te fazem, mas o que você faz com o que te fazem. O mundo pode ignorar o seu valor, mas você não. Nunca. E quando você decide não mais ignorar a própria essência, tudo muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. E mesmo que o mundo continue agindo como se você fosse invisível, agora você sabe. Você se vê, e isso basta, porque é nesse reconhecimento silencioso, profundo e firme que mora o início de uma nova vida. Uma vida que não depende de respostas, mas de presença. E essa nova vida começa de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, você para de enviar aquela última mensagem. Depois, deixa de conferir se a pessoa está online. Aos poucos, você abandona a expectativa. E num dia qualquer, sem avisar, a dor vai embora. Não porque você esqueceu, mas porque finalmente entendeu. Entendeu que não era sobre ser ignorado, era sobre aprender a se escutar. O silêncio do outro te ensinou a ouvir o que sua alma vinha, dizendo há tempos, mas você abafava com a pressa de ser aceito. É quando essa ficha cai que você se reencontra. Como alguém que volta para casa depois de muito tempo fora. No começo parece estranho, solitário. Mas depois de um tempo, você se ajeita. Vai limpando os cantos da mente, organizando os sentimentos, tirando a poeira das suas convicções. E aí, num gesto simples, você acende a luz e vê que aquela escuridão que te assustava tanto era só o reflexo do abandono de si mesmo. Sêneca disse certa vez, a maior riqueza é viver contente com pouco. E esse pouco não é sobre escassez, é sobre bastar-se, sobre não precisar de aplausos para se sentir digno,
nem de companhia para se sentir inteiro. É quando você entende que quem fica não te completa, te acompanha, e que quem vai embora não leva pedaços seus, leva só o espaço que ocupava, e você percebe que não tem mais medo de perder, porque já não carrega a ilusão de que tudo precisa durar para ter valor. Algumas pessoas vêm para ensinar, outras para lembrar, outras apenas para passar. O erro foi acreditar que todo mundo que entra tem que ficar. E aí, quando alguém ia embora, você achava que o problema era você. Mas hoje, com esse novo olhar, você entende. O problema era só a expectativa de eternidade em um mundo de impermanência. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não há verdade. Isso muda o jogo, porque você para de levar tudo para o pessoal. Alguém se afastou? Pode ser que esteja em crise, que esteja confuso, que esteja projetando seus próprios medos. Não é sobre você, não é contra você. É apenas o outro lidando, ou não lidando com ele mesmo. E aí, sem precisar se justificar, você segue. Sem ressentimento, sem peso, sem pressa. Segue com a leveza de quem entendeu que estar em paz é mais importante do que ter razão, e que o valor de um relacionamento não está na frequência das mensagens, mas na verdade dos silêncios. Porque, quando o silêncio não machuca mais, é sinal de que você finalmente aprendeu a escutar o que mais importa, a si mesmo. Chega um momento em que você se vê diante de um espelho, não para checar a aparência, mas para encarar o que está por dentro. E o que vê ali não é mais alguém implorando por presença. É alguém que sobreviveu à ausência, que não apenas suportou o silêncio, mas se fortaleceu nele. E aí você entende que o verdadeiro respeito começa no reflexo. Quando você olha para si e sente orgulho, mesmo que ninguém esteja olhando também, você se percebe mais leve, mais centrado, mais lúcido, e aí começa a atrair coisas diferentes. Não porque virou outra pessoa, mas porque parou de aceitar migalhas. Agora você se nutre da própria companhia. Você não exige que o outro preencha seus vazios. Você os preenche com presença, sua presença. E quando você é inteiro, não se desespera por metades. Não corre atrás de quem foi embora, porque entendeu que algumas portas se fecham para o seu bem. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que você começa a enxergar até as rejeições com gratidão. Porque cada não recebido, cada sumiço, repentino, cada silêncio mal explicado, todos eles foram professores. Te ensinaram a parar, a pensar, a amadurecer, a selecionar com mais cuidado quem você deixa entrar. Não é que você virou alguém frio, você virou alguém seletivo. E isso é maturidade, isso é autocuidado. Epicteto nos lembrava que o autodomínio é o maior dos poderes, e esse domínio começa quando você percebe que pode escolher suas batalhas, que nem tudo merece resposta, nem todo afastamento precisa de explicação, nem toda ausência precisa ser remediada. Às vezes, deixar ir é o maior ato de amor que você pode oferecer, a si mesmo. Porque insistir no que não quer permanecer é como regar uma flor de plástico. Parece bonito, mas nunca vai florescer. Aí, de tanto caminhar em silêncio, você descobre o valor do que é verdadeiro. Uma conversa sincera, um abraço que acolhe, um olhar que entende sem precisar de palavras. E você para de correr atrás de multidões, porque entendeu que companhia de verdade é aquela que chega devagar, que fica sem precisar ser chamada, que respeita o seu silêncio, mas também compartilha o dela. Isso é raro, mas agora você tem espaço para isso, porque o que sobrou de você, depois da dor, é ouro. Não o ouro que brilha para fora, mas o que aquece por dentro. E ninguém pode tirar isso. Não tem ausência, rejeição ou indiferença que apague a luz de quem se encontrou consigo mesmo. E quando você chega nesse ponto, pode até caminhar só, mas nunca mais estará solitário. Porque agora você carrega, dentro de si, tudo aquilo que antes implorava que viesse de fora. A partir do momento em que você entende isso, sua postura diante do mundo muda sem alarde. Você já não responde com desespero, não revida com raiva, não insiste onde o silêncio já te deu a resposta. Em vez disso, você observa, respira,
e segue. Com o passo de quem não carrega peso desnecessário, com a leveza de quem não deve mais nada a ninguém, nem explicação, nem justificativa, nem presença forçada. Você só segue, e no meio do caminho muita gente vai estranhar. Vão dizer que você mudou, que está frio, distante, mas você vai sorrir por dentro, porque vai saber que não é distância, é discernimento. Não é frieza, é foco. Você parou de se jogar inteiro em lugares que só ofereciam metades. E isso não é perda, é ganho. Porque quanto mais você se respeita, mais o mundo se ajusta ao seu novo tamanho. E o que não se ajusta, some, como deve ser. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. E é isso mesmo. Você não revida. Você se eleva. Você não bate de volta. Você cresce. Porque, no fim das contas, quem te ignorou estava ensinando, mesmo sem saber. E talvez esse tenha sido o papel dessas pessoas na sua vida, te mostrar onde você ainda se diminuía e te dar a chance de escolher diferente da próxima vez. Esse tipo de crescimento não vem fácil. Vem com dor. Vem com noites mal dormidas, com mensagens não respondidas, com silêncios que pareciam eternos. Mas depois de tudo você percebe. Valeu a pena. Porque o que nasceu dessa dor foi uma nova versão sua, mais consciente, mais forte, mais tranquila. E agora você não aceita menos do que merece, nem de si, nem dos outros. Os estoicos sabiam que o caráter se forma no atrito, que o fogo forja a espada, que é no desafio que você vê do que é feito. E você foi feito para muito mais do que mendigar migalhas de atenção. Foi feito para viver com presença, com propósito, com firmeza. E essa firmeza não vem da rigidez, vem da clareza, da certeza de que você não precisa correr atrás de nada que esteja em paz em deixar ir. E aí, a vida começa a ganhar outro tom. As relações mudam, os vínculos se aprofundam. Você já não quer quantidades, quer verdade, já não quer distração, quer sentido. E se por acaso o silêncio voltar a bater à sua porta, você vai recebê-lo com respeito. Vai sentar com ele e escutá-lo, entender o que veio ensinar dessa vez. Porque agora o silêncio não te amedronta, ele te prepara. E quando o silêncio se torna um mestre, você começa a perceber que tudo o que você buscava nos outros estava, na verdade, esperando por você dentro de si. A calma que você cobrava, a presença que implorava, a validação que perseguia. Tudo isso era um reflexo da ausência de conexão com a própria alma. E quando essa conexão acontece, mesmo sem ninguém por perto, você se sente acompanhado. A solidão vira solitude, o vazio vira espaço, e o medo, o medo dá lugar à coragem serena. Sabe aquele tipo de coragem que não precisa gritar, que não se exibe, mas sustenta? É essa que nasce quando você entende que estar sozinho não é estar incompleto. Pelo contrário, é muitas vezes o único caminho para se tornar inteiro, porque no ruído do mundo você se distrai, mas no silêncio da introspecção você se encontra. E quando se encontra, o que era carência vira escolha. O que era desespero vira critério. E o que era apego vira sabedoria. Epicteto dizia: se quer ser livre, aprende a dizer não. E esse não é sempre para o outro. Muitas vezes é para si mesmo. É dizer não ao impulso de correr atrás, ao hábito de se diminuir, à vontade de insistir onde já foi claro que não há reciprocidade. Dizer não para se proteger, para se preservar, para se respeitar. Porque amor próprio não é ego, é sanidade. É o limite entre o que te cura e o que te adoece. E ao dizer esses nãos, você abre espaço para dizer sim para o que realmente importa. Sim para sua paz, sim para sua presença, sim para pessoas que te enxergam de verdade, não só quando precisam de algo. Você não fica mais disponível para qualquer um, mas está mais acessível do que nunca para quem vibra na mesma frequência. Porque agora sua companhia tem valor e não está mais à venda. Marco Aurélio, cercado por intrigas e traições, dizia que a alma se enobrece quando se basta a si mesma. E é isso que você está construindo. Uma alma nobre, uma alma que pode até chorar, mas não se perde.
que pode sentir saudade, mas não volta para o que machuca, que pode amar, mas não se abandona. Isso é força. Isso é maturidade emocional. Isso é o que o estoicismo chama de viver com virtude. Então, quando o silêncio voltar, e ele sempre volta, você não vai mais fugir. Vai recebê-lo como um velho conhecido. Vai ouvi-lo com atenção. Porque agora você sabe, o que antes era sinal de rejeição virou um lembrete de conexão. Você não está só, está consigo. E isso, no fim das contas, sempre foi o que mais importava. E nesse ponto da jornada, algo curioso acontece. Você começa a olhar para o passado com outros olhos. Aquelas situações que antes te machucavam, hoje parecem distantes. Não porque você apagou a dor, mas porque entendeu o que ela veio ensinar. O silêncio que antes te cortava agora te cura. A rejeição que te encolhia agora te fortalece. O que era drama virou aprendizado, e o que era peso virou bagagem leve, cheia de sabedoria embalada em cicatriz. Você passa a perceber que cada ausência teve um propósito. Cada porta fechada te conduziu a um espaço mais verdadeiro, e cada não te empurrou para um sim mais coerente. E aí a gratidão começa a nascer, não só pelas coisas boas, mas também pelas difíceis, porque sem elas, você não teria se tornado quem é agora. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor pelo destino. Amar não só o que te alegra, mas também o que te molda. E nesse amor pela própria história, você reencontra algo que o mundo moderno tenta esconder. O valor da presença silenciosa. Não a presença de quem fala muito, mas de quem está. De quem não precisa ser notado para fazer diferença. De quem compartilha o silêncio sem desconforto. E você começa a se tornar esse tipo de pessoa. Alguém que não chega para preencher buracos, mas para somar sentido. E isso transforma suas relações. Agora você seleciona melhor. Não por arrogância, mas por respeito a si mesmo. Você já não entra em qualquer conversa, nem se envolve em qualquer vínculo, porque sua paz virou prioridade. Sua energia é como um jardim. Não dá mais para deixar qualquer um pisar. E quando alguém tentar te tirar desse centro, você não vai discutir. Vai sorrir por dentro. Vai se afastar em silêncio, porque agora você sabe que a maior resposta é continuar bem, mesmo quando esperam que você desmorone. Sêneca dizia: é nos dias calmos que preparamos o espírito para as tempestades. E esse preparo acontece quando você entende que o que te sustenta não são as palavras dos outros, mas as raízes que você criou dentro de si. Você já não é mais levado pelo vento de qualquer opinião. Não desaba por qualquer ausência, porque agora há algo em você que ninguém pode tocar, o eixo. E quem tem eixo não se perde. E sabe o que é mais bonito disso tudo? É que ao encontrar esse ponto de equilíbrio, você se torna um farol. Não daqueles que gritam luz, mas daqueles que, em silêncio, iluminam. Pessoas vão começar a te procurar, não para te salvar, mas para aprender como você se salvou. E você não vai precisar dizer muita coisa, porque a sua paz será a sua maior resposta. E é aí que você percebe, não precisa mais se explicar. Quem te enxerga de verdade sente, sem precisar de justificativa. E quem exige que você se prove o tempo todo, talvez nunca tenha te visto de fato. Porque quando alguém só consegue valorizar sua presença depois que você some, o que essa pessoa realmente amava era o acesso, não você. O seu silêncio então vira filtro. Ele revela quem se conecta com sua essência e quem só queria a facilidade de ter você por perto. O mundo vai seguir tentando te puxar para fora de si. A correria, os ruídos, as pressões. Mas agora você sabe voltar. Aprendeu o caminho de volta para dentro. Descobriu que a paz não está em respostas imediatas, nem em afagos externos. Está em permanecer calmo quando tudo convida ao caos. Está em não correr quando o medo aperta. Está em ficar. Ficar com você mesmo. Sentar ao lado da própria alma e dizer: tô aqui, não vou mais te abandonar. Marco Aurélio dizia que a vida de cada um é o que os seus pensamentos fazem dela. E é por isso que quando você muda o olhar, tudo muda junto. Aquela mesma cena que antes te feria agora te ensina.
Aquela ausência que parecia rejeição agora soa como liberdade. Aquela conversa que nunca veio já não importa tanto, porque o que você aprendeu ao longo desse caminho foi maior do que qualquer resposta que o outro poderia ter te dado. E sabe o que mais? Você se torna alguém que também sabe se calar, mas não aquele silêncio que machuca. É o silêncio que cuida, que entende que nem todo momento pede palavras, que às vezes estar ao lado em silêncio diz mais do que 1000 conselhos. Você vira refúgio, alguém que não julga, não pressiona, não exige, e justamente por isso oferece o que poucos conseguem: presença verdadeira. E com essa nova presença, você começa a construir algo muito raro: vínculos conscientes, relações onde o silêncio não assusta, mas acolhe, onde não há jogos, nem manipulação, nem medo de se afastar, porque há liberdade, e onde há liberdade há amor real, aquele que não se impõe, que não se cobra, que não depende de respostas instantâneas, um amor que entende o tempo do outro, que sabe esperar, e que mesmo se o outro escolher partir, continua em paz. Epicteto diria que a verdadeira sabedoria não está em como você é tratado, mas em como você responde ao que recebe. E agora, com tudo o que você aprendeu, está mais preparado do que nunca para responder com maturidade, com respeito, com grandeza. Porque o silêncio que antes era dor, agora é parte da sua força. Ele te moldou, e o que sai disso não é fraqueza, é caráter, é presença firme, é você. E quando você caminha com esse tipo de presença, você não entra mais em qualquer discussão. Não tenta mais provar nada para ninguém, porque percebe que o que mais vale não é ter a última palavra, mas manter a paz. O silêncio se torna um escudo, não de frieza, mas de sabedoria. Você começa a ouvir mais do que fala, observar mais do que reage, e escolher com mais cuidado as batalhas que realmente valem sua energia. As pessoas vão notar isso, vão perceber que tem algo diferente em você, vão tentar entender como você consegue estar tão tranquilo, mesmo quando tudo parece girar. Mas você sabe o segredo. O segredo é que você parou de lutar contra o que não pode controlar. Parou de implorar por presenças inconstantes, parou de investir energia em quem te vê como opção, e começou a investir onde realmente importa, dentro de si. Marco Aurélio escreveu que nada é mais valioso do que uma mente tranquila, e você entendeu isso na prática. A mente tranquila não é aquela que nunca sente, mas a que sente com consciência. Que sabe que tristeza vem, mas não precisa virar morada. Que entende que raiva pode surgir, mas não precisa comandar suas ações. A mente tranquila não é apática, é estável. E a estabilidade emocional virou seu superpoder. Com essa estabilidade, suas decisões mudam. Você começa a dizer não com firmeza, a se afastar de ambientes que sugam sua paz, a proteger sua energia como quem protege um bem precioso. Porque é isso mesmo, sua paz é um patrimônio. E se alguém não sabe respeitar isso, não merece acesso a você. Simples assim. Sem drama, sem culpa, só maturidade. Sêneca dizia que não é livre quem é arrastado pelos próprios sentimentos. E agora você não é mais arrastado. Você conduz. Pode até sentir tudo, medo, dor, saudade, mas escolhe como reagir. E essa escolha muda o destino, porque ao invés de se perder em labirintos emocionais, você constrói pontes. Pontes que te levam de volta para casa, para dentro, para um lugar onde tudo faz mais sentido. E nesse lugar interno, onde ninguém toca, você encontra algo que nenhuma rejeição, nenhuma ausência e nenhum silêncio pode tirar de você, sua essência. Ela esteve o tempo todo ali, esperando que você parasse de correr atrás dos outros para finalmente correr na sua direção. E agora que você chegou, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você se tornou alguém diferente ao encará-lo. Agora, você entende que estar em paz não é não sentir nada, mas sim não ser controlado por nada. O silêncio ainda vem. A ausência ainda dói de vez em quando. Mas agora você sabe o que fazer com isso. Em vez de reagir, você observa. Em vez de implorar, você respira. E em vez de se encolher, você cresce. Cresce no silêncio. Cresce
no tempo. Cresce para dentro. E essa expansão silenciosa é o que te torna inabalável. Você não busca mais por atenção, busca por significado. Não corre mais atrás de respostas que não chegam, cria perguntas melhores. A principal delas: o que isso diz sobre mim? Quando a resposta é nada, você sorri. Quando é algo, você aprende. E segue, porque viver é isso, um eterno seguir, sem se perder. E para isso, você precisa de clareza, não de companhia, de coragem, não de aprovação, de propósito, não de distração. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. E agora, os seus pensamentos são outros, mais maduros, mais serenos, mais conectados com o que realmente importa. Você deixou de lado as correntes invisíveis que te prendiam ao passado, soltou as âncoras emocionais que te impediam de fluir. E agora navega, às vezes contra o vento, mas sempre com firmeza, porque quem se reencontra não teme mais se perder. As pessoas vão continuar sendo como são. Algumas vão sumir, outras vão te testar, outras ainda vão fingir presença quando estão ausentes por dentro. Mas você não é mais refém disso, porque você descobriu que a verdadeira presença é a sua, que o maior compromisso é com a sua paz, e que o amor mais duradouro é o que você cultiva por si mesmo, mesmo nos dias em que não sente nada além de silêncio. E nesse silêncio, você floresce, de um jeito discreto, mas firme, como uma árvore que cresce longe dos olhos, mas perto das raízes. Sua transformação não precisa ser notada, precisa ser vivida. E você está vivendo. Com cada passo, com cada decisão, com cada renúncia. Você entendeu que não precisa mais mendigar atenção. Porque o valor de algo não está no quanto ele brilha para os outros, mas no quanto ele ilumina você por dentro. A partir daqui, tudo o que vier será escolha. E tudo que for embora será aceito. Você não resiste mais ao fluxo da vida. Você flui com ela, com a alma tranquila, o olhar firme e o coração em paz. E se um novo silêncio vier, você vai saber. É só mais uma pausa, um convite, um sinal. Porque agora você aprendeu a viver com aquilo que um dia quase te destruiu. E transformou esse silêncio na sua maior força. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se algo aqui fez sentido para a tua jornada, te convido a continuar mergulhando nesse caminho de transformação interior. Aqui no Estoicismo Racional, temos uma playlist feita especialmente para isso. Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar outros vídeos que aprofundam esse mesmo olhar calmo, firme e consciente sobre a vida. Dá o próximo passo. A tua paz merece esse cuidado.